O Lula fica limpinho nessa história, porque é o PT que está se manifestando. O PT está dizendo que agora converse com a oposição para solucionar os problemas da Venezuela. Mas os problemas da Venezuela dizem que são 3. Um deles é o Maduro, o outro é o bolivarianismo, o outro é o Estado venezuelano. Hoje nós temos pauta quente. Em nota oficial, emitida na noite de ontem, o PT, partido do presidente Lula Lelé, reconheceu a reeleição do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O texto diz o seguinte, aspas, o PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo. Lembra do diálogo? Aquele porretão escrito diálogo. Continue o diálogo com a oposição no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. Culpa dos Estados Unidos, tá? O assessor internacional da Presidência da República, Celso Amorim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, eu já li a nota, pode arrancar aí, se reuniu ontem com Maduro no Palácio Miraflores. E segundo fontes diplomáticas, o ditador disse ao chanceler... Chanceler não é aquele cigarro que tinha antigamente? Que estourava peitos, né? O chanceler brasileiro que seu governo... o Maduro disse, o governo dele entregará as atas eleitorais nos próximos dias. Tá? E a Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos... E Casa Branca também é sede de outra coisa, né? Que a gente estava falando aqui no começo do programa, da arte profunda, etc. A Casa Branca solicitou ao governo brasileiro uma conversa por telefone entre Joe Biden e o presidente Lula, que não fala inglês, nem o Biden fala português. A conversa vai ser uma maravilha, que vai acontecer às 3:30 da tarde de hoje. Biden quer ouvir de Lula a posição do governo brasileiro sobre a eleição na Venezuela. Olha, era só ele ter lido o comunicado, né? Era só ele ter lido o comunicado. Ao mesmo tempo em que a líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, disse ter provas consistentes de que o candidato oposicionista Edmundo González é o presidente eleito da Venezuela e que a ditadura Nicolás Maduro fraudou o resultado. Segundo Corina, os militantes da oposição que trabalhavam como fiscais de urna conseguiram atas de quase 73% das sessões eleitorais e que isso comprova a derrota de Maduro. Ontem, o regime de Maduro, vale dizer, anunciou que vai expulsar, vai retirar, aliás, vai convocar de volta, não quer mais diplomatas na Argentina, no Chile, na Costa Rica, no Panamá, no Peru, na República Dominicana e no Uruguai, países que contestaram, com muita vergonha na cara, o resultado das eleições. E Maduro também vai expulsar o corpo diplomático desses países em Caracas. Tomara que expulse e não prenda. A Venezuela disse que tomou a decisão em rejeição às ações e declarações intervencionistas desses governos. Bom, está aí o cenário do inferno pintado a todos vocês. Vale dizer que hoje eu fiquei muito surpreendido com o editorial do jornal Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo virou um jornal bipolar, né? Ora ele é democrático, ora ele é democrático relativo, ora ele é uma coisa, ele está não binário, esse jornal, não binário. Ele está de uma ideologia de gênero político danada. Mas, de qualquer forma, ele escreveu, tem um artigo lá que eu achei bastante interessante. O apoio a Maduro, hoje, representa, tá? Essas são as imagens ao vivo de Caracas,
na Venezuela, a oposição fazendo protesto, né? A sorte deles é que o Alexandre está em Brasília, mas o povo está ali, né, fazendo protesto nas ruas. Mas o que eu dizia desse artigo do jornal Estado de São Paulo é o seguinte: apoiar o Maduro hoje é a definição de extrema-direita. E isso inclui PT, isso inclui Lula, isso inclui o MST. No fim das contas, Geisiane, é claro que a gente não se alegra com a desgraça alheia. Mas, para a finalidade de cair a máscara da hipocrisia desse governo e do nosso TSE, a eleição do Maduro, ela acabou, né, como um peso, como mais uma etapa de desmascaramento, de cair esse véu da hipocrisia no Brasil, não é? Mais uma vez, a gente está comprovando por meio da realidade que durante as eleições de 2022, a campanha do Lula foi construída em cima de mentiras, em cima de espantalhos. Lembro mais uma vez que o TSE tinha proibido a gente de dizer a verdade, que o Lula sempre foi próximo do Maduro, que o Lula sempre foi próximo do Daniel Ortega, que o Lula sempre foi próximo das ditaduras. Nós fomos proibidos de dizer isso. A nota do PT, assim, é completamente absurda. Ela fala em respeito, ela fala que as eleições foram pacíficas, sendo que não foi. Inclusive, o dirigente do partido da Maria Corina foi sequestrado. E você sabe como o Globo está tratando o sequestro? Como uma possível detenção. E a detenção, entre aspas, uma suposta detenção. Suposta detenção. Suposta detenção. Uma pessoa que foi sequestrada porque é opositora ao regime tirânico do Maduro. O post do MST. O MST fez um post dizendo, parabenizando a vitória, a eleição pacífica que aconteceu na Venezuela. Sendo que isso é mais uma mentira. E aí a nota do PT fala em que foi pacífica as eleições, que foi respeitosa, que foi democrática, que devemos respeitar a soberania da Venezuela, porque tá tudo bem lá. O Lula agora tá em um evento de ciência e tecnologia, como se nada tivesse acontecendo, porque ele não pode falar. Porque se ele falar, ele sabe que a oposição daqui do Brasil vai se levantar. Então, se ele abre a boca e falar abertamente aquilo que todo mundo já sabe, que ele apoia, assim, o que está acontecendo na Venezuela, e que ele quer fazer a mesma coisa aqui no Brasil, e não é de hoje, isso não é segredo para absolutamente ninguém, ele sabe que a oposição daqui também se levantará. Então, não é surpresa, não é uma novidade. Quando a gente vai falar de campo romântico, as pessoas costumam dizer que os opostos se atraem. Eu discordo radicalmente dessa frase e aplico também na política. Quem se atrai são os iguais. Quem pensa igual é que se atrai. Então, os tiranos pensam da mesma forma totalitária e esse sim se atrai. Então, não me surpreende que o Lula, que o PT, que a Gleice, que o Boulos, que deu entrevista em 2020 dizendo que na Venezuela tem sim democracia, porque lá tem um processo eleitoral de acordo com o Boulos, então para ele também tá tudo pacífico e tá tudo bem lá na Venezuela. Não me surpreende que nenhuma dessas pessoas estejam apoiando Maduro. Os iguais se atraem, os iguais que pensam a mesma coisa de maneira tirânica se atraem e usam, vilipendiam todos os dias o conceito de democracia para dizer que estão colocando a democracia em prática. Não estão colocando uma ditadura em prática, isso não é segredo para absolutamente ninguém. Agora, doutor Davi, quando eu vejo a nota do PT, né, a nota do PT saúda o povo venezuelano, né, o povo venezuelano, te saúdo pelas eleições, as eleições segundo o PT, partido que governa o Brasil. Ele atribui as seguintes qualidades a essa eleição: democrática e soberana. O PT, ou seja, o autor do texto que diz que a eleição na Venezuela foi democrática e soberana, disse que a eleição do Brasil em 2022 foi democrática e soberana. Para bom entendedor, não bastaria para a gente entender que a eleição de 2002 não foi nem democrática nem soberana? É verdade. Pavinato, prazer, uma honra participar aqui com vocês. Essa nota do PT, assim, beira a pornografia, né? Um filme, uma pornô chanchada de mau gosto, né? Dizer que a eleição na Venezuela vem de uma jornada democrática, pacífica, né? É um assinte, né, Pavinato? A eleição foi claramente fraudada, opositores que não puderam ser inscritos para o pleito,
né? A Venezuela tem mais de 300 presos políticos lá hoje, né? Inclusive opositores, líderes da oposição estão presos, né? Presos políticos, né? Observadores internacionais que não puderam participar, foram impedidos de participar. Quer dizer, essa nota do PT, ela é um assinte, sabe? A quem tem 2 neurônios. É uma vergonha. E um partido que se diz democrático, né? Quer dizer, se diz democrático. Os líderes se dizem democráticos, estão afiançando, já não é de agora, afiançando já de algum tempo, essa ditadura. Temos que lembrar aqui que o presidente Lula participou ativamente da campanha do Maduro em 2013, né? Recebeu o Maduro com honras de Estado, tapete vermelho, estendeu para esse déspota, né? Aqui no Brasil. Deu murro na jornalista que foi questionar. Então, assim, é um assinte essa nota do PT, viu, Pavinato? É um assinte. Agora, o professor Sono, o que o Biden quer conversar com o Lula? Ele vai perguntar o que ele acha do Chaves? Primeiro, meus cumprimentos a ti, ao Davi, que saudade. Muito bom aqui. Honra, a Geise, Luiz, a todo esse povo que nos acompanha e essa equipe maravilhosa da Oeste. Olha, primeiro que você falou assim, o que ele vai conversar com o Biden? Porque o Biden não fala português, mas o Lula também não. Parece aquela música dos Raimundos. Sabe aquela música dos Raimundos? Eu conheci a Madonna, eu não sei falar inglês. Não mas o Lula também não fala português. Ali vai ser um diálogo maravilhoso. Say that you say that you saw. A conversa. I saw you say that you saw. Mas, Pave, olha só, ele liga, o que ele vai querer? Apenas que o presidente da República ou o governo brasileiro se manifeste exigindo transparência, algo que não é possível na Venezuela, muito menos ainda nessa eleição, talvez menos ainda no perfil psicológico do nosso atual presidente da República. Mesmo porque se ele usar a transparência que o povo quer, ele já não estará mais na presidência da República. Porque haverá elemento suficiente para ele ser empichado, elemento suficiente para ele voltar para Curitiba como um convidado de honra para um hotel 5 estrelas, né, e ficará lá. Então, transparência não pode, é o que o Biden vai pedir para ele. Mas olha como tem uma série de elementos que são curiosos. O PT se manifestou, o Lula não. Isso é uma jogada entre eles. O PT, porque o PT não é o governo, por mais que seja o partido do governo. O Lula fica limpinho nessa história, porque é o PT que está se manifestando. O PT está dizendo que agora converse com a oposição para solucionar os problemas da Venezuela. Mas os problemas da Venezuela dizem que são 3. Um deles é o Maduro, o outro é o bolivarianismo, o outro é o Estado venezuelano.